Aleluias! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês, igreja amada. Que saudade sempre, mas hoje de modo especial. Na verdade, se nós estivéssemos juntos no templo, nós estaríamos participando da ceia do Senhor. Eu penso que pode ser que haja algum de vocês que estejam se perguntando, pastor, por que a gente não faz a ceia, o senhor não ministra a ceia online, a gente nas nossas casas e tal? Eu sei, queridos, que muitas invenções têm surgido por aí. Eu fiquei, assim, estarrecido, né? Ao receber a notícia, há uns dias atrás, de um pastor, que se diz batista inclusive, que estava realizando batismos online. Eu não sei como é que é, eu nem quis saber, sabe, porque boa coisa com certeza não seria, né? Mas a ceia do Senhor, ela é separada para o nosso ajuntamento. A ceia do Senhor é separada para um tempo onde nós estamos juntos, ou estaremos juntos, né? Assim como já estivemos. Devemos aguardar o tempo em que nós retornaremos ao prédio e, reunidos como igreja do Senhor, nós participaremos, sabe, da ceia. E será uma grande festa, com certeza, né? Jesus, quando ele institui a ceia, né, participando da sua última Páscoa, ele fala com os discípulos, mesmo estando presente conosco através do Espírito Santo, ou em espírito ele estando conosco, né? Ainda assim, ele diz que, olha, eu participarei com vocês. Hoje essa é a última Páscoa que eu estou participando. Até o dia em que eu participarei com vocês novamente, já no meu reino, na glória. Então nós devemos aguardar com paciência. O tempo está chegando, né? Em nome de Jesus, o tempo está chegando em que nós estaremos todos juntos novamente. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Nós vamos ler no capítulo 16, o verso 1 ao verso 8, texto da nossa meditação essa noite. Marcos, capítulo 16. Marcos 16. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Marcos 16. Subtítulo: A ressurreição de Jesus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra de entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. E entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Amém? Amém, queridos. Eu quero, à luz desse texto, compartilhar com vocês, essa noite, uma palavra de Deus para o seu coração. Assim como nós estamos vivendo hoje um tempo também, né, de muito medo por parte de alguns, as mulheres do tempo de Jesus, discípulos de Jesus, como foi mencionado no nosso texto aqui, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Salomé. Quando nós
olhamos para esse texto, vemos elas indo ao encontro de Jesus, na verdade na expectativa de embalsamá-lo, porque para elas o encontrariam morto, estavam preparadas, já haviam no dia anterior, que é sábado, um dia sagrado para os judeus, quebrado a lei, né? E comprado todas as coisas necessárias, né? Todos os paramentos necessários para poder embalsamar, como de costume, o corpo daqueles que morriam e eram sepultados. E a caminho em direção ao sepulcro, a preocupação dessas mulheres estava num detalhe que eu gostaria de tomar como referência para compartilhar a palavra do Senhor hoje. Diz o texto que elas diziam: quem removerá a pedra do sepulcro? Porque elas sabiam que era uma pedra muito grande. Quem removerá a pedra? Esses fatos, irmãos, acontecidos, ou este fato acontecido no tempo de Jesus, eles nos ensinam lições preciosas. Porque da mesma maneira como aquelas mulheres estavam preocupadas lá em como remover essa pedra, nós também, no nosso tempo, temos pedras a serem removidas ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada com Jesus. E eu gostaria de compartilhar na sequência aqui pelo menos 3 pedras que nós encontramos dentro desse texto, que precisam ser removidas para que a nossa vida seja plena, para que a esperança ela aconteça novamente. A primeira pedra que nós encontramos no texto, nós podemos olhar para os versos 11, o verso 13, é a pedra da incredulidade. O verso 11 diz o texto que elas falaram para os discípulos, e o verso 11 diz assim: estes, ouvindo o que ele vivia e que fora visto por elas, não acreditaram. E no verso 13, logo depois de anunciar para 2 discípulos, e esses discípulos anunciaram para os outros discípulos, diz assim o verso 13, e indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Um tempo de muita angústia e de sofrimento, irmãos. O maior desafio que nós temos é nós desfazermos ou nós removermos essa pedra, grande pedra, que é a pedra da incredulidade. Eu falava no primeiro vídeo que gravei há 2 domingos atrás, que Deus estaria nesse tempo trabalhando a nossa fé. A pedra que na verdade existe, ela existe no nosso coração. E ela venda os olhos do nosso coração para que a gente não veja aquilo que Deus quer que a gente veja. Ou seja, para que a gente não veja a realidade, muitas das vezes realidades espirituais que estão diante dos nossos olhos. Deus está querendo, querido, remover essa pedra, a pedra da incredulidade, do meu coração e do seu coração. Muitas vezes é essa pedra que impede que Deus realize em nós e na nossa vida e na vida dos nossos tudo que Ele tem para realizar. Cada vez que Jesus encontrava com alguém que tinha um problema de saúde, ou tinha algo para que Jesus pudesse ajudá-lo, ele perguntava: você crê? Crer é primordial, é muito importante, queridos. Jesus, ao longo dessas passagens que nós lemos, né, e se você pode ler mais, você vai encontrar mais detalhado nesse capítulo 16 de Marcos e também no capítulo 20 de João, que nós ainda leremos.
que Jesus repreende a incredulidade dos seus discípulos. Ele repreende essa incredulidade, porque é exatamente essa incredulidade que impede com que ele realize na nossa vida tudo o que ele quer realizar. Não somente em nós, mas através de nós, na vida dos nossos. Querido, muito principalmente nesse tempo em que nós estamos, grande parte, isolados dentro de casa, e nós temos oportunidade de vivermos a igreja do Senhor dentro do nosso lar, reunirmos, né, marido, esposa, né, pai, filhos, e adorarmos o Senhor e glorificarmos o nome do Senhor, como igreja do Senhor, reunidos nesse horário, como nós orientamos sempre, em todos os dias no culto doméstico, que nós devemos realizar. Nós perdemos essa oportunidade quando nós permitimos que essa pedra da incredulidade continue fechando o nosso coração. A outra pedra que nós encontramos no texto, nós precisamos ser breves, nós encontramos na sequência do texto que lemos, capítulo 16, o verso 8, diz que saindo elas fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e de assombro, diz o texto, e de medo nada disseram a ninguém. Queridos, essa é a segunda pedra que nós precisamos retirar. É óbvio que se nós estivéssemos no lugar daquelas mulheres, nós também provavelmente estaríamos apavorados. Imagine você, né? Você chega no cemitério de manhãzinha, tem gente que tem medo até de cemitério, independente do horário e que situação seja. Eu conheci um irmão que trabalhava no cemitério, provavelmente alguns de vocês conheçam, e ele tinha medo de assombração. Eu falei com ele, brincando e sério, né? Quando ele me contou isso, eu falei, meu irmão, assombração, rapaz, não existe não. Crente não crê nessas coisas não. Mas por causa da cultura e do tanto que o mundo influencia a gente, às vezes a gente se deixa levar por essas crendices, né? E a gente passa a acreditar em coisas dessa natureza. Agora imagine você no lugar dessas mulheres chegando no sepulcro. O normal, o natural era chegar lá e encontrar, sabe, o sepulcro fechado. Se de alguma maneira eles encontrassem ajuda e pudessem remover essa pedra, elas encontrariam o corpo. E possivelmente elas já tivessem feito isso outras vezes, porque eu imagino que elas não iriam até lá para fazer pela primeira vez, sabiam o que estavam fazendo, estavam usando as coisas certas, não é verdade? Isso que seria o normal, mas de repente elas, preocupadas com essa pedra, elas olham e a pedra está removida. E quando elas se aproximam, elas encontram, a Bíblia diz, o texto diz, um jovem assentado que diz para elas coisas, sabe, que soam assim, terríveis, espantosas naquele momento. Qualquer um de nós provavelmente estivesse nesse lugar, seria tomado, sabe, pelo medo. E o medo é essa segunda pedra que precisa ser removida de nós. Queridos, quando nós estamos diante de situações assim, né, olha para você ver, em momentos como esse, né, a gente está vivendo coisas palpáveis, possíveis, que não tem relação, sabe, com o espiritual ou com algo que até então não é possível, e ainda assim, o medo toma conta de nós. O medo toma conta de nós. Quando nós somos tomados pelo medo, nós passamos a... Muitas vezes somos tomados pelo medo porque, ou pelo que ouvimos, ou pelo que vimos, né? Assim como elas foram
mas o que ouvimos, o que vimos e o que foi pedido para elas e também é pedido para nós, que a gente vai e anuncia aos outros. O medo impede que cada um de nós faz o que está sendo pedido pelo Senhor. Queridos, em nome de Jesus, o antídoto para o medo, o antídoto para que essa pedra seja removida do seu coração é a fé em Cristo Jesus. Crer, sabe, num Deus que pode, mais do que crer num Deus que pode, crer num Deus que realiza, mais do que isso, crer num Deus que intervém, sabe, em toda essa situação mundial, intervém, sabe, na minha família, na sua família, intervém, sabe, nessa situação pessoal minha e sua, quem sabe, onde o medo tem não somente trago problemas para nós, mas o medo tem nos paralisado. Querido, essa pedra precisa ser removida do seu coração. Aquele que crê em Jesus não precisa ter medo, muito pelo contrário. Precisa ou é tomado pela esperança. Aquele que crê em Jesus sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Sabe quando olha para a situação do filho, do esposo, da esposa, sabe, de pessoas que estão perdidas. Olha, a gente sabe que Deus está no controle, que Ele está ouvindo a nossa oração e que Ele trará os nossos para Ele no momento certo, ouvindo a nossa oração. A terceira pedra para nós encerrarmos, nós encontramos, na verdade, num texto que complementa esse, no capítulo 20 do Evangelho de João, a partir do capítulo 11. Evangelho de João, a partir do capítulo 11, diz o texto assim: E Maria, entrando, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então lhes perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde o pusestes, e eu o levarei. A terceira pedra, melhor dizendo, que precisa ser removida da nossa vida, tem relação com uma percepção distorcida da realidade em face da dor. A dor que aquelas mulheres sentiam, dor emocional no coração, sabe? Fazia com que a realidade fosse distorcida e ela não reconhecesse Jesus, mesmo ele estando ali do lado delas. Quantas pessoas no tempo que nós estamos vivendo não sepultaram os seus e não tiveram tempo de chorar, de prantear? Eu estava lendo uma reportagem um dia desses que dizia que no estado de São Paulo uma família estava entrando na justiça contra o Estado porque eles não puderam velar mais que 15 minutos um filho. E descobriram depois que nenhum laudo havia sido feito. Então esse é um tempo, irmãos, terrível, que nós estamos vivendo assim, nós estamos tendo experiências íntimas com a dor. Eu louvo a Deus porque dentro do nosso rebanho, na nossa igreja, nós ainda não experimentamos tão próximos de nós, esse tipo de dor. Mas a dor que tomava essas mulheres, a dor que tomava, sabe, mais especificamente Maria Madalena, fez com que ela, mesmo estando do lado de Jesus, mesmo estando do lado do Mestre,
o confundisse com o jardineiro. Queridos, essa pedra que muitas das vezes ela está fechando o nosso coração, ela está no nosso coração posta. Ela nos impede de perceber Jesus falando conosco. Muitas das vezes nós vemos o jardineiro, muitas das vezes nós vemos o pastor, muitas das vezes nós vemos o pregador, seja ele quem for. Muitas das vezes nós vemos quem está ministrando a palavra, seja ela cantada ou pregada, mas nós não percebemos Jesus falando conosco através da palavra que essas pessoas estão ministrando. Essas pedras precisam ser removidas, queridos. Todas elas. Todas elas. Primeiro, a pedra da incredulidade. Nós precisamos crer num Deus que intervém, que vai mudar toda a situação, toda a sua vida. Segundo, a pedra do medo que nos paralisa. A pedra do medo, que muitas das vezes, na verdade, é só consequência da falta de fé. Em terceiro lugar, a pedra que nos faz ter uma percepção distorcida, totalmente distorcida da realidade. O texto que nós lemos inicialmente diz no verso 8 que por causa do medo, elas nada disseram a ninguém. Meu querido, eu não sei o que te paralisa. Eu não sei o que tem impedido a você, sabe, de dizer nada a ninguém a respeito da ressurreição de Jesus, a respeito da esperança que nós temos, a respeito do motivo pelo qual nós não nos desesperamos nesse tempo. Porque onde há fé não há desespero, onde há fé não há dor, onde há fé não há medo, muito pelo contrário, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Nós cremos que ele tem cuidado de nós, então nós não deixamos o medo tomar conta. Eu não sei o que tem te paralisado, querido, mas eu queria encorajar você a dar um passo de fé. Eu queria encorajar você a dar um passo de reconhecer nesse momento que existem pedras na sua vida que precisam ser retiradas. E só Jesus pode retirá-las. Eu quero convidar você para nós orarmos nessa hora. Eu quero orar por você, mas eu quero encorajar você que ore a Deus, ore a Jesus falando com Ele. Em nome de Jesus, a respeito dessas pedras que precisam ser removidas. Amém? Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos falar com Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor, Deus, conscientes da nossa pequenez, conscientes, Senhor, da nossa limitação e da nossa dependência do Senhor. Deus, eu quero, em nome do Senhor Jesus, colocar meus irmãos em suas casas, onde eles estiverem agora, Senhor, fazendo essa oração. Deus, que o teu Santo Espírito, ó Pai, ouça e responda, Senhor, a oração de cada um. Deus, que todas essas pedras, ó Deus, e tantas outras que nós não mencionamos aqui, possam ser removidas para a honra e glória do teu nome somente, Senhor. Deus, que a fé seja restaurada. Deus, em nome do Senhor Jesus, que todo medo, ó Deus, seja varrido de nós. Ó Deus, que a paz que excede todo entendimento, como a tua palavra nos diz, ela tome conta de nós, de maneira que a gente contagie as pessoas do nosso lado e elas possam querer saber e nós tenhamos oportunidade de comunicar a elas a razão da esperança que há em nós. Deus, em nome de Jesus, que ao ser removidas essas pedras, ó Deus, da incredulidade, do medo, ao ser removidas essas pedras, Deus, a nossa visão seja restaurada e não mais seja distorcida, ó Deus,
por esse medo, em nome de Jesus. Em nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te dê um final de noite maravilhoso. Te dê um final de noite, sabe, inundado por essa paz que excede todo entendimento. Paz que o mundo não pode compreender. Que os seus dias a partir de hoje sejam diferentes, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, irmão.